Olá, gente querida que segue o canal Paz e Bem, o canal Filosofia em Movimento. Estamos aqui de novo, Alessio e eu, para levar adiante esse projeto de comentar encíclicas, né? Especialmente agora, né, do Papa Francisco. O assunto do momento é a questão climática, né, a questão ecológica. A gente ouve assim, muitas notícias alarmantes mesmo, e na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco fala sobre isso, sobre o cuidado da terra, né, o cuidado da casa comum, que é o planeta, e ele fala especificamente sobre a água, que é uma coisa muito importante também. Então, a gente já comentou sobre essa encíclica na semana passada, a gente começou, né, a falar sobre ela, e hoje a gente vai falar sobre esse aspecto o que o Papa Francisco fala sobre a questão da água. Eu quero dizer para vocês que a gente acha que é muito importante falar de religião, que esse é o projeto do canal Paz e Bem, que é um canal sobre espiritualidade plural, né? A gente acha muito importante fazer esse projeto, esses vídeos que também vão para o canal Filosofia em Movimento, porque não tem como hoje falar, conversar sobre as questões sociais, sobre a história do planeta, sobre ética, sobre modo de vida, sobre perspectivas, né, de vida comum, sem falar de religião e no nosso mundo sem falar de cristianismo, porque o cristianismo virou uma força muito importante na política contemporânea brasileira, né? Eu quero lembrar para vocês que esse iconezinho que aparece aqui no vídeo é um símbolo mundial que lembra a doença de Parkinson. O Alessio vem lidando com a doença de Parkinson já há uns 10 anos, bravamente, né? E a gente resolveu fazer dessa experiência do Alessio também dar visibilidade para a questão parkinsoniana. A gente, às vezes, ouve comentários, vê comentários, que estranho que ele é, que estranho que ele é. Bom, é um cara lutando, né? Lidando e aprendendo a conviver com o Parkinson. Dizer, então, que esse símbolo é a tulipa vermelha, que é o símbolo internacional para a conscientização sobre a doença de Parkinson. Eu sou um parkinsoniano e, obviamente, espero toda a tolerância de vocês com os meus espasmos, minhas carrancas e meus movimentos involuntários. Já antecipando que a questão da água é transversal à problemática que ocupa, que inquieta e que aborda o nosso Papa. Então, no episódio de hoje, vamos analisar o cuidado da água, à luz da Laudato Si. Nossa reflexão com Francisco inclui um alerta para os riscos da metamorfose da água, transformada em commodity de mercado. Só para lembrar o pessoal do subtítulo, do último subtítulo, antes da questão da água na encíclica Laudato Si, que foi o clima como bem comum. O que ele está chamando de bem comum aqui, também na própria linguagem da igreja, pode ser chamado de destinação universal dos bens. Bonito isso, né? Eu selecionei aqui para vocês, você pode visualizar aí na tela. Então tá, gente, eu vou ler então o parágrafo 30, escrito pelo Papa Francisco na Laudato Si, na encíclica Laudato Si. Então ele diz assim: enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares cresce a tendência para se privatizar esse recurso escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é a condição para o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres, que não têm acesso à água potável, porque isso é negar-lhes o direito à vida, radicado na sua dignidade inalienável. Essa dívida é parcialmente saldada com maiores contribuições econômicas para prover de água limpa e saneamento às populações mais pobres. Entretanto, nota-se um desperdício de água não só nos países desenvolvidos, mas também naqueles em vias de desenvolvimento, que possuem grandes reservas. Isso mostra que o problema da água é, em parte, uma questão educativa e cultural, porque não há consciência da gravidade desses comportamentos
num contexto de grande desigualdade. Escreveu o Papa Francisco. Muito bem. Então vejam só aqui a dramaticidade do problema que nos ocupa. Na região palestina, a água potável é obtida a partir da dessalinização da água do mar. Vou fazer uma proposta aqui para vocês. Digite 1 se você quer morrer numa câmara de gás. Digite 2 se você quer morrer sem água potável. Porque no século passado, e este é um crime que clama aos céus, simplesmente pelo fato de ser, pessoas foram levadas às câmaras de gás. Hoje, em pleno século XXI, televisionado e transmitido para todos os smartphones do planeta, o Estado de Israel cortou a água de 2 milhões de palestinos na Gaza. Então, quando a gente fala de água, a gente fala de um bem em disputa. O que é a água transformada em mercadoria, né? Então, veja só o problema que nos ocupa aqui. Da utilização de um bem como instrumento de genocídio. Um bem, a água, um bem que teria que estar ligado ao direito inalienável da dignidade humana, transformado primeiro em mercadoria, depois em instrumento de genocídio. Esta semana, procurem aí no Google, o Senado acaba de aprovar, com um voto contra, o pacote do câncer. Antigamente chamávamos de pacote do veneno, que significa a liberação de agrotóxicos. Muito bem. Então, quando a gente fala da liberação de venenos, esses venenos têm efeito cumulativo e afetam os lençóis freáticos. E aqui, então, eu já encaminho para o serviço de utilidade pública que colheremos do ensejo da leitura da Laudato Si para oferecer ao nosso público. Muito bem, ele é um site interativo. Então, você está no link monitoramento, você introduz ali dados, ó. Então, verifique o que você está consumindo diariamente na Ilha Bela, Fernanda. Isso em 2021. Então, olha os produtinhos que você está consumindo sem saber. Resumindo para o nosso público. Conforme a doutora da USP, professora Larissa Boldrini, isso que a gente está chamando de agrotóxico são armas químicas contra o povo brasileiro. Ah, e outra, vocês sabem qual é a origem desses agrotóxicos? Os países que produzem? O nome disso se chama hipocrisia ecológica. São produzidos pela maravilhosa indústria alemã e os produtos e a maravilhosa indústria alemã produz são proibidos no país de origem. Hipocrisia geopolítica e a questão ecológica como arma de subjugação das potências do sul global. Alessio, e eu acho tão importante, né, que um líder religioso tão importante como o Papa da Igreja Católica escreva sobre isso e chame atenção sobre isso, né? Aí eu me pergunto, será que essas coisas estão sendo ditas dentro das igrejas? Será que isso está indo para a catequese? Será que nos colégios isso está circulando, nos colégios católicos? Quando o Papa escreve uma encíclica, raramente, muito raro na história, isso é muito raro, ele reivindica a sua prerrogativa, que é um dogma católico, que se chama infalibilidade papal. Apesar de ser a cátedra do Papa, ele utiliza as encíclicas como um instrumento de diálogo e não de imposição de autoridade. Só fazer uma lembrança para o nosso público. Não se esqueçam, a gente não está pedindo nada, mas não se esqueçam de, conforme a disponibilidade de cada um, e se quiserem e puderem, estar contribuindo para a sustentabilidade do nosso trabalho, enviando Pix. Eu não gostaria de encerrar sem antes dar a minha contribuição aqui para enriquecer a leitura de Francisco. Olha o que a reflexão de Francisco me despertou, apesar dele não tocar nesse ponto específico.
Você sabe qual é a primeira frase da Bíblia, Fernanda? A Bíblia Pastoral da Teologia da Libertação. É a mesma que eu estou usando. Vamos lá. Põe na Primeira tela. frase. Primeira frase. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos vazio. A escuridão cobria até as profundezas. E um vento de Deus se agitava sobre a superfície da água. E um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas.